E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando o primeiro episódio do Kingdom Podcast, o podcast do Reino. E eu tenho certeza que esse trabalho, esse projeto, ele vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, a tua família, teu ministério, porque esse projeto, o Kingdom Podcast, ele surgiu para abençoar o reino de Deus, para expandir com o reino de Deus e também para tratarmos de assuntos relativos ao reino de Deus. Então hoje é o primeiro episódio, você é muito bem-vindo, compartilha o nosso podcast, compartilha no WhatsApp, compartilha com a família, compartilha com os amigos. E hoje, esse primeiro episódio, ele tem um tema muito importante. Nós vamos falar sobre oração. Por quê? Por que nós temos que falar sobre oração quando falamos do reino? Porque a oração é uma ferramenta de implementação do reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, que eu gosto de chamar de oração do reino, ele fala ao Pai da terra, ele clama ao Pai, que venha o teu reino. Então, na oração do Pai Nosso, na oração do reino, o Senhor, ele nos ensina uma chave, que aqui da terra, como intercessores, nós clamarmos ao Pai que está no céu para que o reino venha. Então o Kingdom Podcast está aqui para clamar para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, famílias, sobre o nosso território, sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre a tua rua, o teu bairro. Então, querido, querida, continua conosco, fica com a gente nesse episódio, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E quando falamos de oração, nós falamos de identidade. Já vou apresentar a pastora Dani, que está aqui comigo, que é minha esposa, minha parceira do Kingdom Podcast, e ela vai falar também um pouquinho sobre isso, porque nós também temos um livro que fala sobre oração, o pessoal que está vendo no vídeo aí, que é o Oremos, um livro que nós escrevemos em 2016, e ele trata desse assunto, ele fala da importância da oração na vida, tanto pessoal quanto ministerial. É um chamado para uma vida de oração e de intercessão. Mas, quando nós falamos de oração, nós falamos de identidade. Isso é muito importante, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, fala de identidade. A oração está diretamente relacionada com a identidade da igreja. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso em Marcos capítulo 11, versículo 17, ele diz assim: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E Jesus cita essa palavra no Evangelho de Marcos, citando o texto do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. E ele traz aqui a identidade da sua igreja, que é ser uma casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Então, quando nós falamos de oração, nós falamos de identidade. A identidade do cristão, a identidade da igreja, tudo passa pela oração. Deus escolheu trabalhar em parceria com o homem através da oração. O homem, ele é como o ventre de Deus na terra, que gera em oração os planos que Deus já estabeleceu no céu. Então, quero, ainda nessa abertura, nessa introdução, nesse primeiro episódio do Kingdom Podcast, falando sobre a importância da oração, fazer com que você entenda a necessidade de termos uma vida de oração. Oração tem a ver com identidade. A identidade revela o nosso propósito. Então, quando nós compreendemos o nosso papel fundamental, a nossa identidade, a identidade da igreja, de assumir essa centralidade na oração, tanto na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, como também na obra de Deus, na nossa vida ministerial. Se você é pastor, se você é líder de jovens, você que está me ouvindo aí, tudo passa pela oração. Então, a oração ela tem que ocupar, grava isso aí, a oração ela precisa ocupar um lugar central nas nossas atividades, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se não fosse assim, eu costumo dizer que se Jesus deu um nome à igreja, esse é o nome. Nós temos diversos nomes. A nossa igreja é a Missão Apostólica Vida em Cristo, a MAVEC. Temos as igrejas, a Igreja Batista, a Igreja Bola de Neve, a Assembleia de Deus, Nova Vida. Temos diversos nomes, quadrangular, congregacional. Mas se Jesus tivesse dado realmente um nome para a sua igreja, o nome está aqui, revelado aqui. Casa de oração. A minha igreja, a minha casa, a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Eu já vou falar um pouquinho mais
sobre essa oração do Pai Nosso, ou a oração do reino, que eu gosto de falar e de chamar assim, que você encontra em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, quando Jesus diz assim: portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem, aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nessa oração do reino, Jesus estabeleceu aqui, através dessa oração, não um modelo religioso de oração, mas um apontamento profético de como deve ser a nossa oração, o nosso relacionamento com o Pai, através da oração. Que venha o teu reino. E esse é o propósito do Kingdom Podcast, esse é o propósito desse projeto. E eu quero falar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse episódio de hoje, sobre a importância da oração, nós que somos casa de oração. E aí, eu quero apresentar a coautora desse livro, a coautora do Oremos, minha esposa, pastora Dani, líder de Ministério de Intercessão, e está aqui comigo nesse primeiro episódio, e ela vai compartilhar também aquilo que Deus tem falado, tem feito através também da vida dela, nela, porque primeiro, querido, olha, escute isso, primeiro Deus faz em nós. Depois Deus faz através de nós, é de dentro para fora. Nós só podemos colocar para fora aquilo que nós temos dentro. Por isso que nós precisamos nos encher da presença, sermos cheios de Deus através da oração, e a oração vem acompanhada do jejum, mas a Dani vai falar melhor sobre isso. Dani, pastora Dani, tudo bem? Tudo bem, pastor Luiz. O que você pode compartilhar conosco nesse primeiro episódio do nosso podcast, do Kingdom, sobre esse tema tão importante que você tem trabalhado já há tantos anos, oração, a importância da oração nas nossas vidas? São tantas reflexões que a gente poderia trazer aqui sobre oração, né? Eu costumo pensar que a oração, ela não é um fardo. Muitas pessoas acabam encarando a oração como mais uma tarefa no seu dia, ou como uma tarefa religiosa, algo que todo bom cristão precisa fazer. Mas, na verdade, a oração, ela não é um fardo e não é mais uma tarefa no nosso dia. A oração, ela é um privilégio a ser desfrutado, né? Porque a oração, ela, na verdade, é um lugar de encontro. Mateus 6,6, por exemplo, quando o Senhor diz que nós deveríamos ir para o secreto, para o lugar secreto com o Pai, e ali buscar a presença do Senhor. Então, a oração é esse lugar de encontro, é esse lugar de encontro com a presença, é esse momento em que eu me comunico com Deus, esse momento em que eu estabeleço o meu relacionamento com o Senhor, em que a minha comunhão com Deus é aprofundada. Então, na verdade, a oração é uma forma de nós nos relacionarmos com o Senhor, é uma forma de estabelecermos essa comunicação, esse diálogo, né, estar nesse lugar de encontro. Amém. E desfrutando da presença. Então, a oração, ela também é uma parceria com Deus. E pensando nisso, nós precisaríamos ir para a origem, né? Para o plano original. Se nós voltarmos lá em Gênesis, por exemplo, quando Adão foi criado, Deus o criou como um governante, como um representante do Senhor na terra, como um administrador, tanto que o Senhor o estabelece no jardim e o diz para guardar o jardim, para o cultivar e guardar. E guardar, no hebraico, é aquela palavra que a gente usa para sentinela, para atalaia, o chamar. Né? Então, Adão, ele foi estabelecido ali no jardim como um sentinela, como um atalaia, como um guardião. E, na verdade, tudo o que aconteceria na terra seria responsabilidade de Adão. Deus, na sua soberania, ele estabeleceu o homem, estabeleceu o homem como seu representante, como seu parceiro, como seu colaborador aqui na terra, e tudo passa pela oração. Na verdade, muitas pessoas também pensam que no reino de Deus tudo acontece automaticamente porque Deus é soberano. Mas a gente precisa entender esse conceito de soberania, e isso tem tudo a ver com oração, porque Deus, na sua soberania, ele escolheu trabalhar em parceria com o homem. Tanto que no Novo Testamento nós vemos que somos chamados de cooperadores de Deus, né? Então, isso é tremendo, né? Porque exato, com toda a nossa limitação, sim, Deus escolheu trabalhar
Sim, através em parceria de nós, né? conosco e através de nós. Sim. Né? Nos escolheu como seu ventre na terra. Exatamente. Uau, isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, voltando ali para a origem, para o plano original do Senhor, quando ele estabelece o ser humano, quando ele coloca Adão, então, naquele jardim para o cultivar, para guardar e para estabelecer o seu reino na terra. Na verdade, esse era o propósito de Deus, né? Estender esse reino, esse governo por toda a terra. E isso passa pela oração, né? Isso tem tudo a ver com oração. Então, Adão, ele representava Deus e a vontade de Deus na terra. Então, a terra estava sob os cuidados dele. E assim, nós fomos estabelecidos nesse tempo para trazermos o governo do Senhor, para estabelecermos a vontade de Deus. Amém. E isso passa pela oração. Então, a oração, além de ser esse momento de comunhão com o Senhor, de relacionamento, de intimidade, e, claro, isso tem tudo a ver com jardim também, não é? Porque todos os dias, Deus se apresentava ali na viração do dia e Adão tinha relacionamento com o Senhor, havia esse encontro, né? Então, a oração é esse retorno, é esse jardim do encontro, né? A essência. Né? E também essa parceria, na qual o homem traz o governo do Senhor na terra. E quando você falou sobre a identidade da igreja como casa de oração, e você falou que a oração, a identidade revela o propósito. E é verdade. E meditando sobre isso, a revelação do propósito também precisa gerar uma responsabilidade. Sim, totalmente. Né? Então, quando nós entendemos que, como igreja, nós temos uma identidade, casa de oração, para estabelecermos a vontade de Deus nas nações da terra. Por isso é a casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Porque através dessa parceria, dessa colaboração, nós vamos trazer os planos do céu, os planos de Deus para a terra. Então, quando a gente entende essa identidade de casa de oração e esse propósito, isso também precisa gerar em nós um posicionamento, uma responsabilidade. Né? Então, o intercessor, agora falando um pouquinho sobre intercessão, né? O intercessor vai ser essa figura, né, que vai se colocar na brecha, como nós vemos, por exemplo, em Ezequiel 22:30. Esse texto eu acho um texto tremendo, é um texto que ilustra o que o Senhor também deseja. Geralmente a gente fala que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, obviamente porque assim a gente vê em João, né? Claro. O Senhor está procurando, mas ele também está procurando os intercessores, porque em Ezequiel 22:30 está escrito que o Senhor buscou um homem que se colocasse na brecha para que ele pudesse exercer misericórdia sobre Judá, mas ele não encontrou. E por não haver nenhum homem que se colocasse... Nenhum intercessor naquela ocasião, que se colocasse na brecha pela nação, né, por Judá, ao invés de misericórdia, houve o juízo. Mas a intenção de Deus era a misericórdia. Era a misericórdia, porque Deus sempre tem um plano redentivo, né? Deus sempre deseja executar a misericórdia, mas é preciso que, para isso... alguém se coloque. Exatamente. De joelhos na presença de Deus, clamando, orando, se arrependendo. Então, a gente sempre costuma dizer que Deus está procurando duas classes de pessoas. Sim. Os intercessores e os adoradores, os verdadeiros adoradores, né? Sim. Então, a oração, ela, na verdade, é esse privilégio duplo. Sim. Na verdade, temos o privilégio de desfrutar. Não é um peso. Não é um peso. Privilégio. Não é um fardo. Não é uma obrigação. Algumas às vezes pensam assim, vou ter que orar hoje. Não, é um privilégio entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Sim. E muitas vezes nós encaramos a oração dessa maneira. Como um peso, né? Como um peso, né? Acho que a religiosidade faz isso com as pessoas. Que elas encarem o seu momento de comunhão com Deus através da oração como algo difícil, pesado, como um fardo pesado. Sim. Quando, na verdade, é um privilégio e um momento para desfrutar da presença de Deus. Exatamente. Há pouco tempo, nós estávamos lá na reunião de oração, né? No clamor pelas famílias. Uma reunião da tarde. Sim. E o Senhor ministrou muito sobre nós a respeito disso, né? Porque, geralmente, nós chegamos nesse lugar, né, da intercessão, encaramos como uma tarefa, como uma obrigação, como uma algo escala. Que temos que fazer isso, uma escala, né? E, na verdade, o Senhor nos ministrou muito, foi um tempo tão poderoso, e Ele falou, eu não quero que vocês encarem a intercessão
como apenas uma tarefa. Eu quero que vocês desfrutem da minha presença enquanto estão em parceria comigo. Sim. Então, esse momento, né, de orarmos, de entrarmos no secreto do nosso quarto, ou de estarmos numa reunião de oração, que seja, mas, na verdade, é esse privilégio duplo que o Senhor nos dá, é uma honra de podermos desfrutar da presença, né, num lugar em que o Senhor nos revela os seus planos, os seus projetos, os seus segredos. E esse privilégio de tanto desfrutar da presença como ser um colaborador de Deus, né, um parceiro de Deus na terra, é algo tremendo, é uma honra tremenda. E quando então vira essa chave, né, quando nós temos esse entendimento dessa identidade, né, dessa identidade do propósito da oração, eu acredito que a nossa vida de oração muda. Sim. A nossa vida de oração muda. E isso vai mudar tudo. Exato. Porque se a vida de oração ela alcança um novo nível, sim, vai mais fundo, mais profundo. Sem dúvida. Tudo vai mudar, né? Sem dúvida. Então, quando nós entendemos que recebemos um chamado, né, como inclusive é o título do nosso livro, né, um chamado para uma vida de oração e de intercessão, quando nós entendemos esse chamado, entendemos o porquê de Deus ter nos chamado a isso, quando entendemos que Deus escolheu desde a criação trabalhar na Terra através da humanidade, não independente dela, nós vamos então encarar a oração e a intercessão de uma maneira diferente. Nós vamos entender que é relacionamento e parceria. Sim. E orar também é ouvir a Deus. Sim. Né? E eu costumo dizer, eu já falo isso há algum tempo, já há muitos anos, que Deus, ele muda estratégias, mas Deus não muda princípios. E a oração é um princípio que não pode ser negligenciado. E muitas vezes tem sido colocado nesse lugar fora de uma prioridade, né? Como você falou muito bem. Isso tem a ver com a identidade da igreja. Sim. Isso tem a ver com a identidade do cristão. Sim. Se nós observarmos a vida de Jesus, o próprio Jesus, eu estou falando de Jesus, ele estava o tempo todo orando. Sim. Jejuando, orando, subindo ao monte, no Novo Testamento, falando com o Pai. No Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, várias instruções, né, sobre orar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, né, nos instrui, orai sem cessar. Em Efésios, no capítulo 6, ele Sim. também fala orando o tempo todo no Espírito. Sim. Então, nós vemos, no Novo Testamento, havia muitas instruções acerca da oração. A própria igreja primitiva entendeu o valor da oração. Sim, claro. Os apóstolos entenderam isso, tanto que quando eles estabelecem... Era uma igreja que orava. Exato. Fervorosamente. Sim, né? Tanto que eles levantam os diáconos para que eles pudessem se dedicar a outras tarefas, e os apóstolos disseram, nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. Então, eles se consagravam à oração, ou seja, se dedicavam à oração e ao ministério da palavra, né? Então, eles entenderam a importância. A igreja primitiva entendeu, acho que desde o início, né, a importância da oração e o lugar da oração. Tanto que nós vemos, por exemplo, quando o apóstolo Pedro, né, e apóstolo Tiago e apóstolo Pedro foram presos e Tiago foi morto, né? Diz ali em Atos que a igreja orava incessantemente pela libertação de Pedro. Tanto que Deus envia o anjo, né? O anjo o resgata da prisão, ele vai até a casa dos irmãos, e é até interessante quando eles veem Pedro, né? Eles falam, é o anjo, eles nem acreditavam. Eles se assustam com a resposta da oração, né? E às vezes acontece isso, né? A gente ora, de repente acontece, uau, aconteceu isso? É verdade. Mas nós estávamos orando por isso, né? Então, eles intercederam incessantemente por Pedro, até que Pedro foi livre, né? E nós vemos vários exemplos de milagres acontecendo, de livramentos. O apóstolo Paulo também, quando estava preso com Silas, né, em Atos 16, se não me falha a memória, e eles começam a orar, a adorar, e as cadeias se rompem. Nós podemos ver Cornélio, quando ele estava ali em Atos capítulo 10, orando. Cornélio, que era um gentio, Sim. Né, ele estava orando, e o anjo aparece dando instruções que ele deveria, então, enviar mensageiros até Pedro. E é interessante que Pedro, no dia seguinte, também estava em oração, e
vem um êxtase, né? Uma experiência profética. Sobrenatural. Que muda a perspectiva de Pedro, porque até então Pedro não imaginava ir pregar aos gentios. E então, a partir daquela experiência profética, Deus muda a perspectiva de Pedro sobre o assunto. E chegam os mensageiros de Cornélio, e Pedro vai até a casa de Cornélio. E não apenas Cornélio, mas todos aqueles que com ele estavam, se convertem e são batizados com o Espírito Santo. Mas isso tudo começou com a oração. Oração. Porque Cornélio, ele se dedicava à oração. Sempre. Ele sempre estava orando, não era algo esporádico, né? E daí, eu quero aproveitar esse gancho e falar isso, porque o avivamento vai passar pela oração também. Também. Sim. O avivamento que nós tanto clamamos, ansiamos, cremos que vai acontecer, passa pela oração. E aí não é só oração restrita àquele grupinho das senhoras, aquele grupo das senhoras do coque, glória a Deus pelas irmãs do coque, que continuem orando, mas passa também pelos jovens ocuparem as ruas e orarem nas praças, nas ruas. Passa também pelos mais velhos, pelos maduros, levantarem altares de oração, de adoração ao Senhor. O avivamento passa por isso. Amém. E aí eu quero ler um texto aqui, e eu já vou falar com você, Dani, sobre o jejum. Então se prepara aí que eu quero te perguntar sobre o jejum, porque o jejum tá ligado, né? Tá casado com a oração, né? Mas eu quero ler um texto que fala sobre isso, sobre nós atuarmos como esse ventre de Deus aqui na terra. É um texto que está lá em Isaías, capítulo 66, versículos 7 e 8, que diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Esse é um texto de Isaías 66, versículo 7, versículo 8, que fala dessa intercessão com dores de parto, né? O que é isso? Afinal, o que é a intercessão com dores de parto? Primeiro a gente precisa entender que o intercessor, ou os intercessores, né, no plural, eles são o ventre de Deus aqui na terra. Ou seja, os intercessores, eles dão a luz aos projetos que Deus já gerou nos céus. Tem um texto de Paulo em Efésios que ele diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, tudo já foi feito, a obra da cruz ela é completa. E os intercessores, eles fazem o quê? Eles são esse ventre de Deus que dá a luz aos projetos gerados nos céus, aqui na terra. Então, intercessão com dores de parto é um processo pelo qual nós, intercessores, você, intercessor, nós geramos, nós damos a luz aos projetos de Deus através da oração. Não é algo físico, não é um fenômeno físico, mas é algo espiritual, que vem, sim, muitas vezes acompanhado de manifestações físicas, como choro, gemidos, pranto, dores. Então a gente precisa entender que a intercessão, a oração, o intercessor, ele é o ventre de Deus que vai gerar na terra, vai dar à luz na terra os projetos que são gerados por Deus, primeiramente nos céus. Então, eu acho isso tremendo. Nós vemos, por exemplo, a intercessão do profeta Elias. Quando o profeta Elias ele intercede em 1 Reis capítulo 18, nós vemos a intercessão de Elias ali, ele se coloca numa posição de parto para gerar a chuva. Então, se nós queremos gerar o avivamento, se nós queremos gerar o grande mover de Deus na nação brasileira, na nossa região, na nossa casa, nós precisamos gerar isso através da oração, para que essa chuva de avivamento venha, para que essa chuva venha e acabe com toda a sequidão. Sim, amém. O que você pode dizer sobre isso um pouco, hein, Dani? Bom, sobre gerar a chuva? Também. Antes de falar do jejum, que eu quero falar com você do jejum já. Sim. Bom, você disse muito bem, né? O intercessor é esse ventre de Deus, né? Isso. É esse ventre que vai gerar
e dar a luz aos planos de Deus. Isso tem a ver com aquela parceria que a gente falou, né? Essa parceria do homem com Deus, né? Então, nós vemos na história, por exemplo, na história dos avivamentos, né? Que sempre antes de um grande avivamento acontecer, havia um intercessor que se colocava na brecha para orar e gerar aquele avivamento. Eu lembro do Evan Roberts, no avivamento de Gales, né? Sim. Ele orou por 13 anos e a oração dele era... Simples, né? Simples. Senhor, aviva Gales. Aviva Gales. E eu acredito que ele não imaginava, né, naquele momento, que ele seria esse instrumento de Deus. Esse ventre. Não, que ele seria o avivalista, né? Sim. Porque, na verdade, ele foi esse instrumento do Senhor para o avivamento acontecer. Mas, na verdade, ele já havia gerado esse avivamento por 13 anos em oração, né? O avivamento não começou quando o poder de Deus fluía, né, e os milagres aconteciam e a salvação, né, se estabeleceu na cidade. Não, eu acredito que o avivamento começou a acontecer ali antes, naquele momento em que ele com persistência orava, Senhor, perseverança é fundamental, né? Sim, sim. Então, ele gerou, ele deu a luz e ele foi o instrumento que o Senhor também usou, não apenas na intercessão, né, mas como esse instrumento do fluir, do poder do Espírito Santo. Sim, ele foi esse nome que entrou para a história, mas tudo começou com a intercessão. Tudo começa com a oração. Sim. Tem uma frase Tudo passa pela oração, né? Do John Wesley, né? Se não me falha a memória, John Wesley disse que Deus não faz nada a não ser responder orações, né? E o Watchman Nee, acho que essa frase também está no nosso livro. Acho que sim. O Watchman Nee, ele foi até mais ousado. Ele costumava dizer que os céus esperam as ordens da terra. Isso é fortíssimo, tremendo, né? Uau. Então, tem tudo a ver com o intercessor como esse ventre de Deus. E muitas vezes nós vamos gerar esses propósitos com dores de parto. Sim, com gemidos inexprimíveis, como nós vemos em Romanos, exatamente, né? É o Espírito Santo nos levando a esse lugar profundo da intercessão, né? Nessa parceria profunda. Então, muitas vezes o intercessor vai sentir, sim, o fardo, né? As dores, para que aquele projeto, aquele plano, aquela semente que foi semeada no seu ventre espiritual, vamos dizer assim, né? No seu ventre profético, venha à luz, né? Assim como uma mulher sente as dores do parto, muitas vezes o intercessor... Mas depois esquece das dores. Exatamente. Quando chega a chuva do avivamento, amém, né? Quando os milagres são liberados, quando a vontade de Deus é estabelecida, nós esquecemos daquele tempo, né? Das aflições, sim, do gerar. E tem que ter perseverança, você vê. Esse exemplo que você deu, 13 anos. Às vezes a gente ora num dia e acha que no outro a resposta já pode acontecer. Sim. Claro que sim, já aconteceu muitas vezes. Mas em muitos momentos nós precisamos perseverar, continuar golpeando. Sim. Porque Deus não prometeu facilidade. Sim. Deus prometeu possibilidade. Sim. Ou seja, Deus não prometeu que ia ser tudo rápido e fácil no nosso tempo, no Cronos. Sim. Mas Deus prometeu que tudo é possível. Então a gente precisa continuar orando. E a perseverança é fundamental para que a resposta venha. Você deu esse exemplo do avivamento de Gales, e eu queria compartilhar também um outro exemplo que a gente coloca até também no nosso livro, que foi uma reunião de oração que durou 100 anos. Foi uma casa de oração extraordinária, sim, que Deus levantou na história da igreja, que foi a comunidade Morávia, na Saxônia. E no século XVIII, 1727, teve início uma reunião de oração com um grupo de irmãos, né? E essa reunião começou e ela durou ininterruptamente. Gente, você que está acompanhando o Kingdom Podcast, se você conhece a história, ok, mas se você não conhece, você vai ficar impressionado. Foi uma reunião de oração que durou com escalas por 100 anos. Passou de uma geração para outra e a escala de oração 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante 100 anos. Um fluir de oração, de intercessão poderoso que começou ali na Morávia. E essa comunidade dos morávios estabeleceu uma casa de oração poderosa que sustentou em oração, que sustentou o trabalho missionário,
que sustentou um avivamento, porque a oração ela sustenta o avivamento, porque tudo aquilo que é conquistado em oração precisa ser mantido em oração. Outra vez, tudo aquilo que é conquistado em oração precisa ser mantido com oração ou em oração. Mais uma vez, para marcar, para ficar bem fixo aí no teu coração, tudo que é conquistado em oração precisa ser mantido também através da oração. Então, esse é um exemplo aqui de um projeto que orou por 100 anos, que perseverou, que passou de uma geração a outra. É algo tremendo, né? E tem a ver com essa perseverança, de nós continuarmos orando até que ele venha, Sim. até que aconteça, continuar batendo na porta, continuar enchendo as taças. Sim. Nós precisamos continuar enchendo as taças com as nossas orações. Então, quando nós falamos, por exemplo, de harpa e taça, a harpa fala de adoração. Próximo episódio a gente vai falar de adoração. E a taça fala de oração. E quando nós oramos, as taças dos céus são enchidas, preenchidas com as nossas orações. Sim. Né? Eu não sei se você quer falar agora do jejum, porque está muito ligado a isso, se tem alguma coisa que você queira ainda complementar nessa parte aqui, nessa temática, ou você quer já falar um pouquinho para os nossos ouvintes aí, para o nosso público, sobre a importância também do jejum acompanhar a oração. Sim, vamos falar sobre o jejum, né? O jejum, ele é fundamental. Na verdade, o jejum, se nós formos pensar no primeiro pecado, né? Sempre voltando ali à origem, né? O primeiro pecado da humanidade foi comer o que era proibido, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Era proibido. E a desobediência foi justamente comer o que era proibido. E o jejum, nós fazemos o caminho inverso. Nós deixamos de comer aquilo que é permitido, sim, para nos consagrarmos ao Senhor, para humilharmos a nossa alma diante do Senhor. Na verdade, então, o jejum é essa abstenção de alimento para que a gente possa buscar o Senhor. Então, quando nós jejuamos, nós nos consagramos, nós deixamos de comer aquilo que é permitido com o intuito de buscar a Deus, né? O Senhor, ali em Mateus capítulo 17, versículo 21, ele falou para os discípulos, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Em outra passagem, o Senhor também disse que haveria dias em que os seus discípulos jejuariam. Então, era esperado, né? E ele diz, quando o noivo for retirado, né, naqueles dias, vocês jejuarão. Então, é esperado pelo Senhor que o seu povo, os seus discípulos, jejuem. Então, essa é uma prática que não é uma prática apenas da antiga aliança, né, melhor dizendo, mas é uma prática que o Senhor estabelece para a nova aliança, né? E então o jejum tem esse propósito de nos humilharmos, de crucificarmos a nossa carne para que o poder de Deus flua. E quando o Senhor Jesus disse que a casta que só sai com jejum e oração, o contexto dessa passagem, ali os discípulos eles não conseguiram expulsar um demônio e o Senhor ele os repreende pela incredulidade. Né? Ele repreende os discípulos pela falta de fé. Então, a gente entende também, a gente pode interpretar que o jejum também vai nos ajudar a lidar com as nossas próprias incredulidades, dúvidas, exatamente, né? Então, o jejum, na Bíblia, né, nós vemos, por exemplo, o povo jejuando em tempos de crise, né? Daniel jejuando, se humilhando também, buscando revelações, né? Buscando entendimento da revelação que ele tinha, se humilhando em arrependimento pelo pecado da nação. Então, o jejum ele tem essa finalidade, dessa humilhação diante do Senhor, em consagração, buscando a presença do Senhor, buscando o poder de Deus, né, para que esse poder flua através de nós. Alguns autores até interpretam o jejum como uma forma de uma oração continuada. Ou seja, eu estabeleci um propósito de jejum e através desse propósito, então, o meu jejum é como uma oração continuada, né, nesse propósito. Então, o jejum é fundamental, é uma arma de guerra
em algumas batalhas nós precisamos aliar, né? A oração e o jejum. O jejum e a oração, isso. Exatamente. Por isso que nós, como a gente falou da oração do reino, Sim. nós como agentes do reino, então a gente está começando a entender que nós somos agentes do reino. Sim. Aqui na Terra. Quando a gente falou lá no início, na abertura de Mateus 6, da oração do Pai Nosso, da oração do reino, nós começamos a entender que somos agentes do reino. Então, quando um agente do reino se posiciona, a realidade do céu invade a terra. Amém. Outra vez. Quando um agente do reino se posiciona Sim. em oração, em jejum, em consagração, quando um agente do reino se posiciona, a realidade do céu invade a terra, na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa nação, na nação brasileira, aqueles que, como nós, têm participado dessa intercessão governamental, clamando, intercedendo pelo governo, intercedendo pela nação, por regiões. Então, quando um agente do reino se posiciona, a realidade do céu invade a terra, ou seja, muda o cenário. Eu gosto muito daquela passagem de Ezequiel, quando Ezequiel ele atua como um agente do céu na terra, quando Deus dá aquela visão do vale de ossos secos e Deus fala para ele profetizar ao vale. É um vale, é um cenário de morte, é um cenário de destruição, e Deus fala, profetiza. Sim. Profetiza, filho do homem, sopra dos quatro ventos ao Espírito, profetiza, para que esses ossos, para que essa visão de morte se transforme em uma visão de vida. E Ezequiel ali, como um agente do céu na terra, ele profetiza, e aquele cenário muda. Então os agentes do reino são responsáveis em mudar cenários aonde eles se encontram, aonde Deus os colocou. Seja na sua casa, os cenários que você tem visto aí na sua casa, na região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na nação brasileira, nas nações da terra, os agentes do reino, eles são responsáveis, através da sua oração, através das suas declarações proféticas, em mudarem os cenários, em trazerem a realidade do céu, para que o céu realmente invada a terra e haja uma mudança, uma transformação. Então, querido, entenda isso. A oração, ela não pode ser algo, a oração, o jejum, ela não é algo opcional, ela é uma necessidade. Ela é uma necessidade, né? Talvez você diga assim, mas, pastores, eu não consigo estabelecer um tempo regular de oração. Bom, vou dar a dica para você comprar o nosso livro Oremos, porque ali a gente diz, numa das partes, num dos capítulos do nosso livro, a gente fala como você pode estabelecer um tempo regular de oração. Mas é importante você entender que tudo que Deus quer fazer e quer gerar vai passar. Vai passar pela sua oração. Vai passar pela oração da igreja. Né, pastora Dani? Sim, sim. Isso que você falou sobre sermos intercessores governamentais, eu acho importante tremendo falarmos sobre isso, sim, né? Porque, na verdade, nós precisamos, como igreja, abraçar a nossa identidade de reis. Exatamente. Falando um pouquinho, a intercessão, geralmente a gente encara a intercessão, e ela é, claro, como um ofício sacerdotal, né? Em que somos esses mediadores, nos colocamos na brecha entre Deus e a necessidade, né, de alguém ou de uma nação, enfim. Então, esse é um ofício sacerdotal. Sim. O sacerdote, ele era esse mediador e representava, né, o povo diante de Deus. Fazia esse trabalho, né, de mediação. Isso e o intercessor faz. Mas eu acredito que, como intercessores, nós precisamos nos mover também numa outra esfera. Além do ofício sacerdotal, além dessa esfera do sacerdócio, e somos, né, sacerdotes, nós precisamos também nos mover nessa esfera identidade real. Porque ali em Apocalipse está escrito, né, no capítulo 1, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Então, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, agora nós não somos apenas
sacerdotes, mas o Senhor nos comprou e nós somos um sacerdócio real, ou seja, nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Né? E ele é o rei dos reis. Então, muitos intercessores se movem nessa esfera sacerdotal, mas nós precisamos abraçar essa identidade real. E o que é isso? O que eu quero dizer com isso, né? Com essa intercessão governamental? É justamente usarmos essa autoridade que nos foi dada e não apenas orarmos no sentido de fazermos petições a Deus, mas entendermos que temos autoridade para liberar decretos reais, decretos e declarações proféticas, não é? Que trazem e estabelecem a vontade de Deus na terra, ou seja, o reino do Senhor. Então, através dos decretos proféticos, né? Também, isso eu acho que é válido a gente trazer aqui, né, nessa reflexão de hoje, nesse bate-papo, é importante a gente entender que temos essa autoridade. Há momentos em que nós vamos atuar como esses sacerdotes, vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus em favor do povo, mas em outros momentos o Senhor espera que façamos isso, porque Ele nos delegou essa autoridade de reis, né, na terra. Então nós podemos sim, através da palavra de Deus, declarar e decretar aquilo que está escrito na palavra, né, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, né, porque nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, ou seja, em um lugar de autoridade. Então nós podemos sim trazer essa autoridade. Então hoje o sacerdócio, porque no antigo pacto, na antiga aliança, as funções eram diferentes, né? Os sacerdotes eram da tribo de Levi, eles eram ungidos para aquele trabalho, ou seja, serem os mediadores, os representantes entre ali Deus e o povo. E os reis, eles se incumbiam das funções governamentais, os decretos, não é? A gestão do reino. Mas na nova aliança houve uma mudança. Né? Agora, o sacerdócio não é mais com a tribo de Levi, agora com a tribo de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E agora houve essa unificação das funções. Como igreja, nós não somos apenas agora sacerdote como reis, povo de Deus, né? Não é apenas sacerdote, mas somos reis e sacerdotes. Ou seja, nós precisamos sim usar a nossa autoridade para transformar o cenário. Transformar ambientes. Sim. Porque nós através somos de decretos, transformadores de ambiente e portadores da glória de Deus. Exatamente. Então, nós, pessoalmente, nós como igreja, somos esses reis e sacerdotes, né, esse sacerdócio real, que somos transformadores de ambientes através dos decretos e portadores da presença e da glória do eterno, da glória de Deus. É importante estabelecer aqui também, né? Porque algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não vou decretar para Deus. Não, o decreto a gente não decreta para Deus. Não é isso. Nós decretamos sobre a situação. Sobre as situações, né? Nós liberamos os decretos sobre as situações e o Senhor espera que façamos isso, porque Ele nos deu essa autoridade para isso. Ele nos delegou, não é? essa autoridade e Ele espera que a utilizemos da forma correta. Então, nós podemos sim decretar as montanhas, né? Decretar sobre os montes que estão no nosso caminho, decretar sobre os cenários, sobre os ambientes, decretar a palavra de Deus, né? Liberar esses decretos, porque o decreto, na palavra hebraica, ele tem um duplo significado. Um decreto, ele tanto corta algo como estabelece. Então, quando nós estabelecemos esses decretos, nós cortamos aquilo que é do império das trevas e nós estabelecemos o que é do reino de Deus. E aí, falando disso, né, falando disso que você compartilhou dos decretos, de como é importante nós entendermos que temos essa autoridade, a igreja recebeu as chaves do reino. Então, a igreja recebeu autoridade, porque chave é símbolo de autoridade. Sim. E quando nós entendemos essa autoridade e utilizamos dessa chave, nós podemos, a partir desse posicionamento, porque o posicionamento ele é fundamental, a partir desse posicionamento, dessa autoridade, usando essa chave de autoridade, nós começamos a ver mudanças, transformações, porque nós temos essa autoridade. Eu quero falar de um texto, por exemplo, que fala do anel de selar. Vou ler aqui rapidamente o texto de Ageu 2, de 20 a 23, que diz assim:
a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. E naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você, grava isso aí, gente, um anel de selar, porque os tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então aqui, gente, só que está acompanhando a gente aqui no Kingdom Podcast, você jovem, você idoso, você senhora, você adolescente, você que está acompanhando esse episódio que nós estamos falando aqui de oração, a importância da oração. Aqui nós lemos um texto que fala de Zorobabel, um judeu babilônico, que retornou na segunda leva dos judeus, saindo do cativeiro, se tornou um líder, um grande líder, governador, um líder político, um governador de Jerusalém. Ele era um representante da linhagem de Davi, então ele era um ancestral legítimo de Cristo. E aqui o Senhor o chama e ele diz que faria dele um anel de selar. Dele um anel. Um anel, ele tem alguns significados espirituais, alguns simbolismos proféticos aqui. Primeiro, o anel é um objeto de grande valor, é um objeto de importância e também é um objeto que revela autoridade. Os reis, eles possuíam anéis e através desses anéis eles selavam os decretos. Então você falando de decreto, eu já lembrei dessa passagem, já puxei. E a gente fala disso também no nosso livro, dessa passagem de Zorobabel. Então, os decretos, quando eles eram lançados, o rei pegava o seu anel e ele selava aquele decreto em alguma argila, enfim, algum material, ele selava com o selo do símbolo real. E aquele decreto, quando era estabelecido e selado através do anel, ele era irrevogável. Então, um decreto lançado aqui na terra, pelo sacerdócio real, um decreto lançado com fé, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com os propósitos de Deus, alinhado no tempo de Deus, é um decreto irrevogável. Amém. Aleluia. Tremendo isso. E os reis lançavam esse decreto e esse decreto era estabelecido. O intercessor, então, querido, precisa entender, né, Dani, que ele é um anel de selar do Senhor para o seu tempo. Amém. Outra vez, o intercessor é como um Zorobabel. É um anel de selar do Senhor nesse tempo, para o seu tempo aqui na terra. Isso é tremendo. Quando entendemos isso e agimos dessa maneira, como anéis de selar, nós selamos a vontade de Deus na terra. Sim. Dani, fala alguma coisinha sobre isso pra gente. Já está quase encerrando aqui o nosso episódio sobre oração, sobre a importância da oração aqui no Kingdom Podcast. Mas o que você poderia compartilhar um pouquinho mais, complementando isso que eu falei agora? Na verdade, então, né, sintetizando tudo que nós falamos, se a gente pudesse resumir, né, se nós entendermos que, como casa de oração, né, se nós formos uma igreja que ora, essa igreja, atalaias, né? Exatamente, os atalaias sobre os muros, né? Essa casa de oração, essa cúpula real, né? Se nós pudermos falar assim. Isso aí. Enfim, uma igreja que ora, na verdade, essa igreja, essa casa de oração tem as chaves que podem mudar os cenários, as situações, afetar as regiões, as cidades e as nações. Então, que, na verdade, que a oração deixe de ser uma tarefa apenas de um grupo da igreja, mas que a igreja entenda que essa é uma responsabilidade de todo o corpo de Cristo. Sim. Né? Ser esse ventre de Deus, ser esse anel de selar, que traz a vontade dos céus na terra. E muitas vezes nós podemos ficar impedidos ou desanimados
pelas circunstâncias, né? Se olharmos talvez o cenário na nossa cidade, no nosso bairro, enfim, em alguma nação da terra, isso pode gerar algum tipo de desesperança. Para que orar, não é? Enfim, mas as circunstâncias, elas podem até parecer que não tem jeito, né? Mas para uma igreja que ora, para um povo que ora, que crê, que usa a sua autoridade, que entende essa identidade de rei, que abraça essa identidade de casa de oração, e entende que as orações, elas podem mudar os cenários. Na verdade, quando nós oramos, nós podemos esperar que grandes coisas aconteçam. Amém. Né? Porque nós estamos trazendo esse alinhamento do céu com a terra. Então, que possamos abraçar essa identidade de casa de oração, esse chamado, que não é apenas um chamado para um grupo de pessoas, mas para todo o corpo de Cristo. Ser uma igreja que ora, uma igreja que tem comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, uma igreja que trabalha em parceria, que é colaboradora de Deus na terra. Então, na verdade, não é uma igreja que quer implementar os seus projetos, mas os projetos do céu. Reino. Na verdade, não é a minha pauta de oração, não é o que eu desejo, mas é conhecer o que Deus quer, ouvir o que Deus quer e trazer a vontade de Deus, estabelecer o reino de Deus. Sim, não para impérios pessoais, mas para o reino de Deus. Né? Então, essa igreja que ora é uma igreja que influencia a sua região, é uma igreja que tem essa autoridade, sim, e nós precisamos acreditar nisso, crer nisso, porque assim está na palavra e isso nos basta. Então, nós não podemos ser movidos por circunstâncias, ou olharmos para as nossas próprias limitações pessoais, mas olharmos para aquilo que a palavra estabelece. Então, o Senhor nos estabeleceu dessa maneira, Ele nos unge para isso e Ele espera que sejamos bons mordomos dessa autoridade que nos foi delegada e dessa identidade que nos foi dada, que possamos abraçar esse propósito e abraçar essa responsabilidade, entendendo que uma igreja que ora é uma igreja que tem as chaves para mudar os cenários à sua volta. Amém. Amém. Exatamente isso. É muito importante a gente entender que nós hoje somos frutos da oração de alguém. Sem dúvida. Às vezes nós estamos orando hoje por algo que parece que está demorando. Sim. Está demorando. Como Zacarias e Isabel. E aí, mas na hora certa veio João Batista. Sim. Então, o importante é nós sabermos que a nossa oração ela é eficaz, ela tem resultado. E eu quero compartilhar para a gente encerrar um texto de 2 Crônicas 15:7, que diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém. Às vezes, intercessores que oraram durante anos, não viram, muitas vezes, até em vida, o resultado da sua oração, mas o resultado chegou. E tem um impacto na eternidade. E muitos que têm orado hoje, outros têm se beneficiado da sua oração. Verdade. Às vezes, aos olhos naturais, parece que até mais do que você mesmo. Mas eu quero que você entenda isso que a Dani falou, a pastora Dani falou, foi perfeito. Nós precisamos orar não por um império pessoal, mas para estabelecermos o reino de Deus. A nossa obra vai ter recompensa. Seja forte, não desfaleça, não desista, continue orando. Mas eu não estou com vontade de orar. Ore sem ter vontade, mas não pare de orar. Amém. Não pare de golpear. Cansados, mas ainda perseguindo. Pastor, eu estou cansado de orar. Que o Espírito Santo te renove, que você continue orando, que você receba uma nova natureza de unção para continuar a orar, continuar buscando a presença de Deus. E eu quero, nesse momento, para a gente encerrar esse episódio, orar, mas não sei se Dani quer compartilhar mais alguma coisa, eu acho que sim. Lembrei só de um texto de então, Tiago. Por favor. Já que estamos falando sobre oração, Tiago 5,
A partir do versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém. Então, eu gostaria, né, de complementar com esse texto. Falamos de Elias, não é? Elias, mesmo com as suas limitações, ele foi um intercessor poderoso e, embora limitados, né, nós temos que ter a consciência de que, sim, as nossas orações produzem resultados na terra, porque não é por nós, não é através dos nossos méritos, mas através daquilo que Jesus comprou por nós. Amém. E para nós, não é? E ele nos delegou essa autoridade do nome dele. Então, Amém. Possamos ter essa confiança. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Amém. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele. Amém. Tudo é por ele, tudo vem dele, tudo volta para ele, a glória é dele. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de sermos seus parceiros aqui na terra. Amém. Então vou orar, vou pedir para a pastora Dani orar, para a gente orar, interceder por cada um que está acompanhando a gente aqui no Kindle. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por cada vida que está conosco, Sim, cada ouvinte do nosso podcast, que o Senhor venha abençoar suas vidas, suas casas, suas famílias. Senhor, nós oramos para que o Senhor levante a tua casa de oração, Senhor, nas nações. Senhor, que o Senhor levante a igreja com esse entendimento de que a igreja tem as chaves do reino dos céus. Sim, Deus. Nós oramos para que o teu reino seja estabelecido na terra, seja estabelecido em cada família, em cada cidade, em cada nação. Amém. Nós oramos para que o conhecimento da glória de Deus venha encher toda a terra. Levanta, Senhor, os atalaias, desperta os atalaias, desperta os sentinelas dessa geração. Desperta, Senhor, os intercessores reais, que no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor venha gerar esse entendimento, que o Senhor venha gerar esse retorno, Senhor, ao jardim do encontro. Amém. Pai, nós oramos, Senhor, ó Deus, por essa mudança de mentalidade também em relação à oração. Em o nome de Jesus, nós liberamos aqui uma palavra de bênção, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor, sobre cada cidade e sobre as nações da terra, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós concordamos com essa oração e clamamos que venha Amém. O teu reino sobre as nossas vidas, casas, famílias, sobre a nação brasileira. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos concluindo o episódio de hoje do Kingdom Podcast. Próximo episódio, inédito. Esse primeiro episódio agora, esse episódio de estreia, falando de oração e a importância da oração, da centralidade da oração. Próximo episódio nós vamos falar de adoração. Temos aqui convidados conosco, depois você vai saber, vai descobrir quem vai ser. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, mas compartilhe com seus amigos, compartilhe esse podcast com a sua família, compartilhe nos grupos de Zap. Segue a gente aí, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através do Kingdom Podcast. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Você pode também nos procurar aí no nosso Instagram, pr.luizcarneiro, PRA Daniele Carneiro. Você deve ter visto aí, você que está vendo pelo YouTube, deve ter visto passar aqui os nossos endereços aqui das mídias também. Tem o nosso aplicativo, o Mavec Church. Se você quiser conhecer mais da nossa igreja, baixa o aplicativo gratuito, mais de 100 mensagens em áudio ali, vídeo para você ouvir, para você ser abençoado. E aqui nós estamos com esse novo projeto, o Kingdom Podcast. Eu, pastor Luiz Augusto, pastora Dani, minha esposa, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas através desse canal, através desse projeto. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, que Deus te abençoe muito e até o próximo episódio do Kingdom Podcast.